Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui nesse vídeo a gente vai ver uma partida da Betfair Rui Lopes, variante das trocas, tá? Bora lá. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, atacando o cavalo. Aqui ele jogou A6, atacando o bispo. Aqui você tem duas opções principais, né? Tanto capturar o cavalo quanto voltar o bispo para 4. As duas opções são bem jogadas. A mais jogada ainda é que volta o bispo para A4, mas capturar o cavalo também é uma boa opção. Você viu que ele perdeu um tempo atacando teu bispo, agora você vai completar o objetivo de capturar o cavalo, né? Você gerou uma pressão atacando o cavalo dele sem que você nem ia capturar nessa hora. Como ele ameaçou, você vai capturar o cavalo dele. Essa é a variante das trocas. Aqui ele captura com o peão de D, abrindo tanto a coluna para a dama quanto a diagonal para o bispo. Aqui nessa jogada você não pode capturar o peão dele. Quer dizer, não é tão bom capturar o peão dele, porque aí ele vem com a dama para D4, atacando o peão e o cavalo. Se tu volta ao cavalo, por exemplo, vai capturar teu peão, tu protege o cheque, ele vai trocar as damas e tu vai ficar com o jogo um pouco mais confuso, né? Se tu protege teu cavalo, por exemplo, ele vai capturar aqui. Tu protege e vai ficar com o jogo um pouco confuso ainda. Ou seja, o ideal aqui é você fazer o rock. Aí aqui ele tem algumas opções. Ele pode vir com a dama para cá, por exemplo. Pode vir com o cavalo para cá. Pode vir com o bicho para cá, que é a opção mais jogada. E pode vir com o bicho para cá também. Que essa eu considero ser uma opção que não é muito forte, né? É uma opção mais fraca, mais passiva. Nessa partida jogou o bicho pra cá, certo? Aí eu joguei o peão pra C3, com a ideia de subir o peão de D4 e dominar o centro. Aí ele jogou o cavalo atacando o meu peão de E4. Aqui eu vim com a torre defendendo. Aí ele jogou o peão para C5, com a ideia de lutar pelo centro. Sendo que aqui eu já estou muito forte aqui no centro, né? O peão de E dele não pode capturar o peão de D4. Porque senão ele está levando um garfo em E5. Quando subir o peão de E5, vai atacar o bispo e o cavalo, né? Aqui subiu D4. Ele capturou. E agora ele fez o rock. Aqui eu capturo o peão dele de E5 e estou dando um garfo no bispo e no cavalo. Eu vou voltar aqui um pouquinho. Vem pra cá, ele captura, né? Certo, aqui ele não pode capturar, porque se ele captura ele vai levar um garfo aqui. E aí, quando ele sai com uma das peças, por exemplo, quando captura vai estar levando cheque. Se ele fizer o rock, vai capturar uma peça e ele vai ficar com o jogo ruim, né? Ou seja, ele não ia ter contra-jogo, ele ia simplesmente perder uma peça e ia ou levar cheque ou não ia ter contra-jogo nenhum. Aqui ele fez o rock. Aqui eu capturo dando o garfo. Aí ele sai com o bispo atacando a torre. Seria o contra-jogo dele. Aqui eu capturei o cavalo, ele capturou a torre e eu capturei o bispo. Ou seja, eu capturei um cavalo e um bispo e um peão por uma torre, né? Saí na vantagem. Aí ele recapturou o peão, saiu só o cavalo e o bispo por uma torre. Sai na vantagem ainda. Aqui a dama dele tá numa diagonal muito forte.
na diagonal principal, né? Atacando B2. Aqui a gente tem que defender. A gente defendeu desenvolvendo uma peça, desenvolvendo um cavalo. Ele botou a torre na coluna, na coluna aberta, na coluna E, né? Atacando o peão. Aí eu saí desenvolvendo mais uma peça atacando a dama dele. Ele saiu com a dama atacando o peão de B2 ainda. Sendo que aqui aqui eu tenho um contra-jogo aqui, né? Ele movimentou a dama, sendo que eu desenvolvo mais uma peça, deixo a peça mais ativa e crio alguns temas táticos. Estou ameaçando agora se ele capturar o peão de B2, por exemplo. Estou capturando esse peão aqui e atacando as duas torres dele. Seria um tema tático. Ia ganhar mais uma peça, né? Ia trocar um cavalo para uma torre agora. Aí ele veio para cá com a dama. Aqui eu poderia pensar. Eu jogo para cá o cavalo. Dando cheque, iria capturar a dama. Ele ia trocar a torre pelo cavalo. Seria uma boa jogada, né? Sendo que aqui eu tenho uma jogada intermediária. Eu desenvolvo a torre atacando a dama dele. Quando ele vem com a dama pra cá, eu capturo o peão. E agora sim eu vou trocar o cavalo pela torre com um peão a mais de vantagem, entendeu? Ele jogou o bispo dele pra cá atacando meu cavalo, querendo destruturar as minhas peças. E agora é o seguinte, esse bispo foi essencial, porque quando ele tira o bispo, as duas torres que estavam sendo atacadas elas se conectam. E quando eu capturo uma torre, ele vai recapturar o cavalo, né? Captura a torre, captura o cavalo. E agora eu desenvolvo a minha dama, né? Ele veio com a dama pra cá atacando o bispo. Porque ele estava atacando o meu cavalo com o bispo e o cavalo parece que estava defendendo meu bispo. Agora foi um tema tático que ele usou, né? Atacou o bispo. Agora ele capturou o cavalo, quando eu capturei ele capturou o bispo. Sendo que o rei dele está vulnerável para checkmate. Aí eu ataco o bispo dele. Essa é jogada de computador, inclusive, tá? Eu ataco o bispo dele. Porque se ele captura, ele não pode capturar. Ele vai levar checkmate aqui no corredor. Ataco o bispo dele, ele volta ao bispo. E agora eu ataco a dama e o bispo dele. Ele captura meu bispo, eu capturo o bispo dele. E ele vem pra cá com a torre. Agora eu ataco a torre dele com minha dama. Ele volta a dama dele. Eu capturo o peão. Ele ataca o cavalo. Tá atacando duas peças no cavalo. Tá cravado, né? Agora eu cravo a torre dele. Isso tem temas de mate, né? A torre dele tá cravada. Se ele trocar as torres, ele vai levar checkmate. Ele não pode trocar as torres, nem capturar o cavalo. Porque se ele capturar o cavalo, tá perdendo peça aqui, ele não pode capturar a dama porque a torre tá cravada, né? Ele ficou com o jogo preso. Ele subiu o peão. E agora é que tá. Eu joguei aqui a dama pra cá atacando a torre dele. Tô atacando a torre dele com minha torre e com a dama. Assim que tem uma jogada mais forte, que seria jogar a dama pra cá ou pra cá, botando na mesma fileira, atacando a torre e o rei, né? Enfim, eu joguei a dama pra cá, ele captura, eu capturo, aí vem com o rei pra cá, eu venho dando cheque, agora eu tenho que voltar o rei pra cá, eu saio pra cá, cheque de novo.
atacando a dama. E aqui ele desiste, né? Mas seguiria, ele viria pra cá, a dama iria cair, ele iria subir esse peão pra cá pra não levar checkmate, cheque, ele viria pra cá, jogaria pra cá. E aqui ele vai levar checkmate, né? Foi uma boa partida aqui que a gente analisou. Para falar isso, foi sessão de partida na abertura Relopes e depois a gente analisa mais. Até mais.